E hoje é dia de ficção científica e eu vou falar um pouquinho sobre o espetacular Duna, do Frank Herbert. Fala galera, eu sou o Jonatas, mais uma vez aqui no canal Leitores, compartilhando um pouquinho das minhas experiências literárias com você. Se você gosta de conteúdo literário, é sobre isso que nós falamos aqui. Eu e a minha parceira Fernanda, é só dar uma dedada no botão vermelho que está aqui embaixo, no botão de se inscrever para não perder nada do que tem por aqui. E o livro de hoje é uma das maiores ficções científicas de todos os tempos, se não a maior. Eu vou deixar que você mesmo decida. Eu vou falar sobre Duna, um livro espetacular, o primeiro e mais importante livro do universo do Frank Herbert, que é o autor aqui desse livro. A edição que eu tenho aqui de Duna é uma edição já bem conhecida, da editora Aleph. Nessa edição tem 680 páginas, tem essa folha de guarda aqui em preto e também essas folhas laranjas aqui que simulam o ambiente do deserto, que é onde se passa, né, a maior parte do cenário de Duna. E tem tradução aqui da Maria do Carmo Zanini. É uma edição que faltou para mim um fitilho aqui, porque uma edição dessa espessura, um livro dessa espessura, às vezes falta algo para você marcar. Eu sei que existe a possibilidade dos marcadores de página, mas se já tivesse o fitilho aqui também seria muito legal. E eu sinceramente achei que, apesar de ser capa dura, essa edição corre um risco sério dessa capa se soltar. Eu escuto uns barulhos estranhos assim, eu escutava à medida que estava lendo, como eu já li, ele vai ficar guardadinho aqui, mas eu achei que faltou, sinceramente, um pouquinho de capricho aqui na colagem da capa. Enfim, Duna é um livro que foi escrito em 1965 pelo Frank Herbert. É um livro que faz parte desse gênero da ficção científica e, mais especificamente, ao subgênero das space operas, ou das novelas espaciais, que são todos esses livros, todos esses romances que são ambientados no espaço. E o cenário de Duna vai ser fora do planeta Terra, em um momento em que a humanidade já se espalhou por diversos planetas da galáxia e que os computadores e as armas atômicas são proibidas. Nesse momento aqui, diversas pessoas ou classes de pessoas são treinadas ou adquirem capacidades sensoriais e intelectuais acima do comum, que muitas vezes, na verdade, vão substituir o uso dos computadores. É um mundo, na verdade, pós-computação. É uma decisão, foi uma decisão da humanidade aí para que esses computadores não fossem utilizados mais. E entre essas pessoas especiais com capacidades sensoriais e intelectuais acima da média estão os Mentates, que são os verdadeiros computadores. São mentes humanas treinadas para fazer o maior tipo de raciocínio, para serem os grandes estrategistas aqui do cenário de Duna. E as Bene Gesserit, uma classe, uma ordem feminina bem, mas bem persuasiva, que vem manipulando a história, inclusive a história genética da humanidade há séculos. E dentro da história aqui de Duna, o poder vai ser compartilhado entre o Imperador Padishah, ao Império mesmo, o Imperador Padishah, a Guilda Espacial, que é quem controla as navegações espaciais, e uma classe, um grupo de família, das famílias mais poderosas, que se reúnem em uma espécie de conselho chamada Landsraad. E entre essas famílias mais poderosas estão os Atreides, uma família nobre que recebe no início do livro aqui a posse do planeta Arrax, que estava sob o domínio de uma outra família também poderosa, os Harkonnen, há muitos e muitos anos. E Arrax é o planeta conhecido como Duna, porque lá tem muitas dunas. É um planeta sufocante, com temperaturas acima do imaginável e que é formado basicamente por tempestades de areia e grandes desertos infestados de criaturas gigantescas, os vermes da areia. E quando eu digo gigantescas, são gigantescas mesmo. Aqui na capa do livro, não sei se dá para ver bem daí, mas você já tem uma noção do tamanho do verme em relação à pessoa que está aqui embaixo. São seres que marcam o cenário aqui de Duna. Só que apesar de ser inóspito, nesse planeta aqui tem uma substância chamada melange, uma substância, uma especiaria psicotrópica que, além de ser viciante,
aumenta as capacidades sensoriais e prolonga a vida e que se torna muito importante para a navegação espacial. A especiaria é a substância mais importante do universo aqui de Duna e quem controla a Arrakis ou Duna, né, o planeta aqui que tem muito dessa especiaria do melange, vai acabar controlando toda a galáxia. E quando os Atreides vão para Arrakis, aqui no início do livro vão estar entre eles o jovem Paul Atreides, filho do Duque Leto, treinado por um dos maiores mentats de toda a galáxia e filho e aluno de uma Bene Gesserit. E é a partir daí que política, religião e ecologia vão se misturar para levar Paul Atreides para uma das aventuras mais épicas da literatura de ficção. E agora eu vou te dizer quais são os pontos que eu considerei mais relevantes aqui na história. É claro que pontos que eu considerei relevantes e pode ser que você não os ache assim. Pode ficar tranquilo que o novo formato aqui de resenhas do canal eu não vou te dar spoiler nenhum. E o primeiro ponto tem a ver com a construção dos conflitos políticos e religiosos, porque eles são construções extremamente verossímeis. Eu vi alguns textos na internet comparando a história aqui de Duna com a construção das Crônicas de Gelo e Fogo do George Martin. É claro, comparando em termos de política, em construção de cenário. Eu, sinceramente, acho até que faz sentido a comparação. Mas Duna, além de ter sido escrito antes, ele é muito melhor, porque eu acho que as decisões que são tomadas pelos personagens aqui são decisões muito mais conscientes. Inclusive porque os personagens de Duna são personagens, em regra, muito mais inteligentes do que a maior parte dos personagens que você vai encontrar em outros livros de ficção, ou em outros livros da literatura de forma geral. E isso faz parte do contexto. Lembre-se que Duna se passa em um período em que as mentes humanas aí se desenvolveram a tal ponto que são capazes de substituir os computadores. Então, os personagens aqui são personagens complexos. E isso faz com que a escrita de Duna seja uma escrita complexa, carregada de muito simbolismo e muito do nosso simbolismo religioso e cultural, do nosso mesmo aqui do planeta Terra atual. Então, se você não gosta de textos muito complexos, talvez você não goste de Duna. Ele tem muito simbolismo aqui e ele tem muitas mensagens subliminares. Eu gosto muito desse tipo de escrita e é por isso que Duna é um livro de primeira prateleira para mim. E o segundo ponto que eu considerei relevante, talvez o mais importante aqui dessa história, diz respeito à ecologia. Nenhum livro que eu tenha lido se preocupou tanto com a ecologia como fez Duna. Duna é um livro que seca a garganta pela descrição. É o livro que te faz imergir na história de tal forma que se tiver frio aí na sua casa, você vai sentir calor, você vai sentir a areia impregnada no seu corpo ali. Duna é muito marcante, Duna fala muito sobre a formação e manutenção dos ecossistemas e dá uma ideia do valor que a água tem para a vida em qualquer planeta, seja aqui em Duna, lá no planeta Arrakis, ou aqui no nosso planeta Terra. Se você não sabe, eu tenho uma formação também em ciências biológicas e eu posso te garantir que Duna é um dos livros mais importantes para a ecologia, seja livros ficcionais ou não ficcionais. E o terceiro ponto que eu marquei aqui é ainda mais pessoal e tem a ver com os diálogos. Duna tem de longe os melhores diálogos que eu já vi na literatura. Isso, claro, tem muito a ver com o meu gosto de diálogo. Os diálogos de Duna são diálogos complexos, até pela natureza dos falantes, né, da qualidade dos falantes, mas ele utiliza um recurso que eu achei fantástico, porque é um diálogo dentro de outro diálogo. Um personagem pensa e fala, o outro personagem interpreta não só a fala explícita, mas aquilo que o outro quis pensar. E ao mesmo tempo em que Duna coloca aqui, que o Frank Herbert, né, coloca no texto a fala explícita, ele coloca o pensamento dos personagens por trás. Por isso os diálogos são duplos. Há dois tipos aqui, um explícito que vai estar manifestado aqui nas palavras e outro que vai ser interpretado apenas pela descrição dos pensamentos dos personagens.
É algo bem complexo, mas que não fica, te garanto, não fica confuso, é algo genial. Quanto aos defeitos, eu de verdade não encontrei nenhum ou nada que me incomodasse, ao menos aqui nesse primeiro livro, Duna, que é o primeiro livro e talvez o mais importante aí do universo criado pelo Frank Herbert. Eu tenho um pontinho apenas de interrogação, mas eu preciso avaliar isso nos outros livros que fazem parte do universo de Duna. E esse pontinho diz respeito ao nível de poder de alguns personagens. Eu acho que aqui no livro tem alguns personagens que são muito fortes, mas isso não chega a incomodar porque eles não são imbatíveis. De qualquer forma, esse não é um problema desse livro aqui, porque apesar de haver outros livros que compõem o universo, esse livro aqui é conclusivo. Você pode lê-lo porque você vai ter sensação de fim, esse livro aqui vai ter fim, por isso você não vai precisar ler todos os outros livros, que são muitos, que compõem aqui o universo de Duna. Se você quiser parar nesse aqui, você já vai estar satisfeito. Enfim, Duna é um livro espetacular, leitura obrigatória mesmo para quem curte ficção científica. O texto dele não é um texto muito simples, tem muito simbolismo, muita mensagem subliminar, porque os personagens são muito inteligentes, mas se você for com calma, eu tenho certeza que você vai curtir e que você vai colocar esse livro aqui na primeira prateleira aí da sua lista de leituras. É claro que tem muito mais coisa aqui em Duna, mas eu não vou te dar spoiler nenhum e eu espero que depois que você ler, que você compartilhe aqui comigo nos comentários como foi a sua experiência literária. Se você não é inscrito aqui no canal e gostar de conteúdo literário, inclusive nesse formato de resenha um pouquinho mais enxuta, aproveita, é só clicar no botão vermelho que aparece aqui embaixo. Tchau!